Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Então eu gostaria de passar estes minutos a compartilhar consigo este livro que talvez ainda não conhece. Um livro que é o livro mais vendido, mais traduzido e mais conhecido em todo o mundo. Este livro do que eu estou a falar é a Bíblia. Eu gostaria que permanecesse connosco os próximos minutos para conversarmos um pouco em torno deste livro e dos ensinos que ele tem para a sua e para a minha vida. Certamente não vai dar este tempo por mal empregue, se ficar connosco nos próximos minutos. Nós temos estado a olhar diariamente para este livro e a ver como os personagens que nele são relatadas trazem lições para a nossa vida. Eu gostaria de passar consigo numa das personagens talvez mais relevantes neste livro do Gênesis, que é o livro que nós estamos a estudar. Esta personagem é a personagem de José. José é uma personagem incrível, um homem que tem uma atitude totalmente diferente daquela que nós temos visto até aqui. Vemos que é um homem dedicado, um jovem de coração puro, alguém que se mantém íntegro e fiel aos seus próprios valores. A história deste jovem começa bem cedo, quando ele tinha ainda 17 anos, e é no capítulo 37 do livro do Gênesis que nós encontramos pela primeira vez a menção de uma forma mais detalhada da vida de José. Este jovem, como disse, é um jovem que vai ser sem dúvida um exemplo para si e para mim. E eu gostaria de começar então a olhar para a vida deste jovem, que é também de alguma forma um jovem sonhador. Como diz o poeta, o sonho comanda a vida, e sem sonho nada acontece. É exatamente o sonho que move as coisas. Quando o homem sonha, a obra nasce, e assim aconteceu com José. Ele teve uma experiência de receber alguns sonhos, e isso marcou definitivamente a sua vida. Diz o texto bíblico que, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias delas a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Vemos aqui a primeira atitude, e eu gostaria de parar aqui um pouquinho primeiro para comentarmos aqui esta situação. José era um dos filhos da velhice de Jacó, ele e Benjamim. Talvez por isso que encontramos Jacó a preferenciar estes seus filhos em detrimento dos outros. Nós que somos pais e educadores sabemos que isto não é uma atitude correta da parte de Jacó. Ele não deveria fazer isso, porque isso certamente iria trazer problemas em sua casa. Eu tenho 3 filhos e se alguma vez eu tentasse fazer isso, sempre os outros tentam ganhar vantagem. Por exemplo, quando um dos meus filhos está ao meu colo, o outro tenta estar. E quando os 3 querem ficar ao meu colo, então é o fim da macacada. Toda a gente quer ficar, porque toda a gente quer ganhar a atenção do pai. Esta atitude de Jacó não foi de forma alguma correta. Ele não deveria ter preferenciado estes seus filhos, ainda que eram filhos da sua esposa amada, Raquel, ainda que eram os filhos da sua velhice. Ele não deveria ter agido dessa forma, porque isso iria trazer prejuízo para os seus outros filhos, iria trazer conflitos na sua família. E nós vimos que os filhos de Jacó chegaram a um ponto que, diz o texto, até odiavam o seu irmão, já não conseguiam conversar com ele de uma forma pacífica. Isto também porque José era um jovem bastante íntegro e não suportava ver os seus irmãos certamente a agir de uma forma incorreta e relatava isso ao seu pai. Eu não creio que José fosse aqui um jovem que agisse desta maneira simplesmente para criar conflitos ou para fazer queixinhas ao seu pai. Nós podemos ver pela vida inteira de José
que ele era um jovem íntegro nos seus valores, era um jovem que procurava beneficiar os outros, e vemos como o percurso de vida que José tem de facto mostra como ele é um jovem correto. Por isso eu creio que a atitude dele aqui não era uma atitude negativa, antes pelo contrário, era uma atitude positiva, porque a disciplina nós sabemos que traz algo de bom à vida dos outros. Eu creio que a razão pela qual José é também muito salientado é porque a própria Bíblia nos diz que, finalmente, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Isto diz a Bíblia quanto à mensagem que o apóstolo Paulo nos relata e aquilo que deve ocupar a mente de cada um de nós. E é por essa razão que eu creio que a Bíblia também relata estes aspectos tão positivos da vida de José e salienta a vida deste homem de uma forma tão clara. Ele era alguém que se destacava dos outros seus irmãos, por causa da sua conduta, por causa do seu caráter. E a Bíblia dá importância a isso e vai falar da vida deste jovem. Ele tem uma atitude também transparente. Ele compartilha com os irmãos, talvez de uma forma até inocente, pela sua juventude, aquilo que estava a acontecer com ele. Ele teve alguns sonhos um pouco estranhos e ele relatou-os aos seus irmãos. Diz o verso 5, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois disse-lhes, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E o vosso feixe o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, entretanto, considerava o caso consigo mesmo. Vemos que este jovem era, de alguma forma, também um pouco ingênuo. Ele teve estes sonhos e relatou-os aos seus irmãos. Talvez ele não saberia exatamente o que eles significavam, talvez soubesse. Mas o facto de ele os contar levou que seus irmãos ainda o odiassem mais. É muito importante nós sonharmos. Como diz o poeta, o sonho comanda a vida. É necessário nós termos sonhos na vida para podermos agir, para podermos caminhar para a frente, mesmo que sejam sonhos pequenos. E eu creio que os sonhos mais importantes até nem são aqueles que nós temos pessoalmente. Os sonhos mais importantes são aqueles que Deus traz até nós. E estes sonhos que José estava a ter não foram sonhos seus, não era ele que queria ser maior e mais importante que seus irmãos. Estes sonhos foi Deus que trouxe ao seu coração e eram importantes por causa disso. E nós vamos ver que o percurso deste jovem vai fazer com que estes sonhos aconteçam exatamente como ele tinha pensado. Eu não vou revelar muito mais sobre estes sonhos, porque iremos ao longo dos próximos programas analisar como a vida deste jovem mudou radicalmente. E ela começa por mudar exatamente aqui. Os seus irmãos ficaram com um ódio tal a José que queriam se livrar dele a todo o custo. No entanto, vemos que o seu pai considerava isso no seu coração. Talvez o seu pai não entendia exatamente o que se estava a passar. O que é que Deus estava a querer dizer através deste sonho que José teve? Mas o seu pai considerava isto no seu íntimo. Talvez estava atento a ver onde a ação de Deus se iria desenrolar, o que Deus iria fazer na vida do seu filho, a quem ele tanto amava. No entanto, repreendeu porque ele não entendia que, de alguma forma, ele se prostraria diante deste seu filho. Por que razão isso iria acontecer? Costuma-se dizer exatamente que muitas vezes em casa é quando as pessoas são mais desvalorizadas.
Talvez nós não valorizamos aquele filho lá que parece não ser até muito inteligente, até parece não ser o mais apto para o trabalho e muitas vezes é desvalorizado na nossa tarefa, na nossa casa. E talvez é esse filho que, se calhar no futuro, vai dar mais alegrias à família. José era esse jovem que, se calhar pelos seus irmãos, era um desprezado. Vemos que ele era um jovem trabalhador, ele apacentava já aos 17 anos os rebanhos de seu pai. Quando o seu pai o desafia para ir à procura dos seus irmãos, ele está pronto para fazer o serviço, mas mesmo assim era desvalorizado pela sua família. Os seus irmãos não tinham de facto muito apreço por José. E esta viagem que ele teria de empreender para procurar os seus irmãos, saber se estava tudo bem, não era muito apreciada pelos seus irmãos. E vamos encontrar aqui um dos relatos difíceis da vida de José. Aqui começa uma nova jornada na vida de José. Diz o texto da Bíblia que José procurou os seus irmãos a uma determinada terra e eles não estavam lá. Ele procurou então numa outra terra, a terra de Dotã, e foi atrás dos seus irmãos até que os achou. E diz o texto no verso 18 que de longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. E diziam uns aos outros: vem lá o tal sonhador. Vinde depois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Esta atitude dos irmãos de José estavam claramente a tentar contrariar aqueles sonhos que ele tinha dito. Eles pensavam que era arrogância da parte de José. Por isso tentaram desfazer os sonhos do seu irmão. Talvez aqui uma pausazinha para nós refletirmos e talvez você tenha sentido a oposição de alguns dos seus sonhos. Algumas coisas que você gostaria de ver realizadas na sua vida. Não estou a falar de situações de orgulho ou de situações que são de facto extraordinárias e que não são realistas e não são talvez até de Deus para si. Mas estou a falar daqueles sonhos que Deus lhe disse no seu coração, mas pela oposição que recebeu de outras pessoas, o fez desistir, o fez parar de sonhar, o fez parar de continuar a trabalhar para que esses sonhos se realizassem. Vemos que estes irmãos estavam bem dispostos a travar os sonhos que Deus tinha trazido até José. E eles iriam agir com astúcia, iriam agir até ao ponto de matar este seu irmão para que esses sonhos não se realizassem. E na sua vida talvez você já tenha sentido estes ataques tão frontais de várias pessoas, às vezes até daquelas pessoas que nós menos esperávamos. Talvez até de elementos da nossa família. Se calhar são os primeiros a desprezar, a pôr de lado, a dizer não vais por esse caminho, isso não vai dar em nada, não vale a pena continuares por aí. Às vezes são as pessoas mais próximas de nós os primeiros a destruir aquele sonho que está a ser alimentado no nosso coração. Eu queria desafiá-lo a continuar no seu percurso, a continuar a sonhar, continuar a caminhar no sonho que Deus colocou no seu coração para realizá-lo. Porque é de seu tempo, e se esse sonho vem de Deus, eu tenho a plena certeza que Deus vai realizá-lo. Pois o exemplo de José nos anima a isso. Vemos que neste caso concreto os irmãos deles intentaram matá-lo e queriam acabar com a sua vida. Mas Rúben, diz o texto no verso 21, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramarei sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto. E não punhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, os seus irmãos despiram-lhe a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Vemos que estes irmãos estavam mesmo desejosos de acabar com a vida deste seu irmão, José. Ele era um incômodo para eles. Era um jovem que tinha uma atitude diferente, tinha um caráter diferente. Ele era um jovem que procurava viver uma vida íntegra, uma vida sincera, uma vida preocupada. Ele tinha vindo de tão longe, enviado pelo seu pai para saber notícias dos seus irmãos, mas também para trazer novos alimentos para os seus irmãos, e a primeira coisa que estes irmãos tinham pensado era dar cabo da sua vida. Era algo triste para José, certamente, ter irmãos assim, que estão mais preocupados em acabar com ele do que em conviver com ele.
Talvez este seja o ambiente no seu lar, em que a harmonia da família não é assim lá grande coisa, em que as pessoas na família se calhar não se dão assim tão bem. Eu espero que não seja o seu caso, mas se for, eu creio que há uma solução, e essa solução é a pessoa de Jesus Cristo, pois Ele é o único que consegue mudar o coração das pessoas. José, de facto, era um jovem diferente dos seus irmãos. Ele era um jovem que tinha um coração sincero e íntegro. Era um jovem inocente também. E vemos como estes seus irmãos, ao verem José, pensaram em acabar com a sua vida. Mas, por outro lado, viram que vinha uma caravana de longe, uma caravana de ismaelitas que se dirigia ao Egito, e pensaram, talvez podemos ainda fazer uns trocados com o nosso irmão. E venderam-no como escravo. Em vez de o matar como tinham planeado, eles venderam-no como escravo. Isso foi uma grande surpresa para Ruben, o seu irmão mais velho, pois ele não tinha intenção de matá-lo ou de fazer mal algum ao seu irmão mais novo, José, pois ele sabia como era importante José para o seu pai, Jacó. Por essa razão, Ruben tinha a ideia de resgatar o seu irmão mais novo e dá-lo são e salvo ao seu pai. Mas quando ele chegou a esse lugar, já os seus irmãos tinham vendido a José a esta caravana de ismaelitas. Então Ruben pouco ou nada já poderia fazer. Eles engendraram um plano para dizer ao seu pai que José tinha sido morto por uma fera enquanto os procurava no campo. Naquele tempo, o campo não era como aqui. Havia leões e animais selvagens por aquelas zonas. E José poderia muito bem ter sido morto por um desses animais, mas não era o caso. Mais uma vez, estes seus irmãos estavam a encontrar artimanhas astutas para tentarem desculpar alguma coisa que se passava no seu íntimo. Esse ódio que eles encontravam para com José, seu irmão, levou-os a ter estas atitudes terríveis contra ele. José é de facto uma personagem que, nesta circunstância da sua vida, talvez ele não entendesse muito bem o que se estava a passar. Ele era um jovem com muita humildade, era um jovem sincero, íntegro, e estas circunstâncias na sua vida certamente o faziam refletir o sonho que ele teve. Talvez você está a viver uma situação na sua vida idêntica, em que está a refletir, será que aquele sonho que eu tive um dia é de facto para realizar? Talvez está a pôr dúvidas nessas circunstâncias que está a viver, se aquele sonho que um dia teve será mesmo para viver. Eu queria encorajá-lo a não olhar só para as circunstâncias, mas a colocar a sua fé em Deus e perguntar se esse sonho, em primeiro lugar, vem ou não de Deus. Nós iremos ver como as circunstâncias contribuíram de alguma forma para que José chegasse a realizar este sonho. Ainda que ele não entendeu o percurso que estava a fazer. Não foi ele que escolheu sequer este percurso. Vemos como os irmãos dele agiram contra ele e agiram com muita astúcia, enganando o seu próprio pai. Eles chegaram perto do seu pai com a túnica totalmente ensanguentada e nem foram eles que disseram ao seu pai que tinha sido um animal que o matou. Eles disseram no verso 32, achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Então eles estavam a arranjar uma forma muito subtil de mentir. Eles não estavam a dizer que José tinha sido morto, nem estavam a dizer sequer que tinham sido eles que tinham feito alguma coisa contra ele. O próprio Jacó é que chegou à conclusão, no verso 33, ele reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. O próprio Jacó é que fez a afirmação. E então, desta forma, os seus irmãos limparam as suas mãos desta situação. Eles não mentiram, eles não disseram nada, simplesmente disseram ao seu pai que tinham encontrado a túnica. Uma forma muito astuta de mentir. Certamente eles deveriam ter aprendido com o seu avô, Labão, ao ver Labão agir como agiu com o seu pai, Jacó. Eles devem ter aprendido algumas destas artimanhas aí também. Não era a forma correta de agir. José foi de novo humilhado pelos seus irmãos. Ele era um jovem com sonhos que Deus tinha trazido ao seu coração, e agora ele estava numa circunstância bem complicada na sua vida. Se é também o seu caso, eu gostaria de encorajá-lo a não ficar desanimado.
José viveu este período difícil da vida dele, teve de enfrentar esta situação. E não era uma situação simples, o ser rejeitado pelos seus irmãos, o ser lançado num poço sem água, certamente uma queda tremenda, poderia ter-se magoado muito. Depois, a retirar dali, vendê-lo como escravo para uma terra desconhecida, certamente isto não é nada agradável para quem pensa que os seus irmãos deveriam ser as pessoas mais preocupadas, aqueles que na realidade cuidam de nós. Estes irmãos de José não agiram nada desta forma. E se você sente esta dificuldade em realizar os seus sonhos, dificuldade talvez até dos seus familiares de o deixarem realizar os sonhos que têm, não desespere. Aguarde, deixe Deus fazer as coisas. Não faça as coisas na sua própria força. Não tente criar você a realização destes sonhos. Esteja atento e veja aquilo que Deus está a fazer à sua volta e viva aquilo que Deus quer que você viva. O próprio Jesus Cristo, ele era muito humilde, era a pessoa certamente mais humilde que alguma vez existiu ao cimo da terra, e ele foi alguém altamente contestado. Contestado pela sua família, foi contestado também pelas pessoas que viviam naquela época, contestado inclusive pelos religiosos daquela época. E assim acontece com todos nós também. As pessoas ao nosso redor não gostam que nós possamos realizar os nossos sonhos. Ficam com inveja, com ciúmes muitas vezes. E isso é triste. Talvez você próprio, se calhar, já sentiu ciúmes quando vê alguém a ter sucesso na vida, a realizar os seus sonhos. Eu queria desafiá-lo a fazer um exercício emocional de se alegrar com aqueles que têm sucesso. Ficar satisfeito quando alguém consegue, de uma forma honesta e sincera, alcançar um objetivo bonito, interessante. Ficar alegre com ele, alegrar-se com o que se alegram, como diz a Bíblia, e chorar com os que choram. Isso é um exercício espiritual que nós temos que desenvolver na nossa vida. Seria muito interessante se nós conseguíssemos nos alegrar com aqueles que têm êxito. Talvez aconteceria consigo também que os outros, ao olhar para si, iriam ficar sinceramente alegres consigo quando você realizar os seus sonhos. José estava agora a viver uma situação muito difícil, sendo vendido para o Egito. Nós iremos continuar a olhar para a família de Jacó, esta família que tem trazido muitas lições para nós. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.